palavra de Deus diz: não matarás, também diz: não adulterarás. A quebra de ambas as leis resulta em punição. As pessoas, pensando nas consequências, na punição da lei dos homens, não matam. Ao menos a grande maioria pode ficar com raiva, ter desejo, mas se refreia, porque ela sabe que há a possibilidade de ela ser descoberta, julgada e condenada. Então, temendo a lei dos homens, temendo ser vista como uma assassina, perder o emprego, a empresa, e passar longos anos em uma prisão cercado de marginais, ela deixa de quebrar a lei dos homens, com raras exceções, se vermos o número de habitantes que passam 7 bilhões. Mas a mesma lei diz: não adulterarás. E nós vemos que o número de pessoas que adulteram, se compararmos com o número de pessoas que cometem homicídio, se sobressai em inúmeras vezes. Muito mais pessoas adulteram do que matam. Em 2005, o adultério deixou de ser crime, de ter pena de punição na lei dos homens. Então, as pessoas, sabendo que não há uma punição, se entregam aos desejos e adulteram. Ou seja, as pessoas têm tido mais temor da lei dos homens do que da lei de Deus. E a lei dos homens no Brasil determina que a pena máxima, ainda que a pessoa tenha matado, estuprado, roubado, é 30 anos. Se a pessoa pegou 1000 anos de prisão, ao se completarem 30, ela é obrigada a ser liberta, porque no Brasil não tem prisão perpétua, tampouco pena de morte. Então, a pessoa, pensando na consequência do seu crime, ela não mata, mas sabendo que o adultério não é passivo de condenação, ela sabendo que ela não vai para uma cadeia, talvez ter um prejuízo financeiro, ela adultera. Agora eu te pergunto, 30 anos passa, é um tempo de dor, de sofrimento, mas que passa. Agora, qual é a punição da lei de Deus para com aqueles que praticam pecados, como por exemplo o adultério, mas poderia ser qualquer um outro: pornografia, prostituição, masturbação, vício, mentira, fofoca, coisas que as pessoas praticam. As pessoas se preocupam em ser aprovadas pelos homens, em serem amadas, aceitas, bem vistas, por isso elas sempre se apresentam da melhor forma. Elas se vestem bem, elas se perfumam, elas falam de uma forma a ser aprovadas, elas se preocupam em como são vistas pelos homens. Mas a nossa preocupação deve ser como Deus nos vê e se Ele tem nos aprovado, porque a Bíblia diz que a glória dos homens, a aprovação dos homens, resulta em um louvor, em um prazer momentâneo e passageiro.
E muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus têm sido aprovadas diante dos homens, mas no secreto, quando ninguém vê, quando só aquele que está sentado no trono, que tem os olhos como chamas de fogo, e na sua presença as mais densas trevas são como a luz do sol ao meio-dia, quando ele vê, as pessoas se permitem cometer pecados que os homens não veem, mas Deus vê. E mais importa ser aprovado por Deus do que pelos homens, porque a punição estipulada pelos homens é temporal e passageira. Se você for condenado a 30 anos, vai ser horrível, mas vai passar. Um dia você será liberto, mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, é a separação eterna do autor da vida. A palavra diz: não tema os homens que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Tema antes a Deus, que além de matar o teu corpo, pode lançar a tua alma no inferno, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. As pessoas têm medo do presídio, da reprovação, da má reputação, mas não tem medo da separação eterna do autor da vida. Quando alguém morre separada de Cristo, e milhares de pessoas têm partido para a eternidade diariamente, separadas de Cristo, pessoas que os homens têm por santas, mas que no privado são depravadas, são mentirosas, se prostituem, adulteram, porque conseguem usar máscaras diante dos homens. Mas o Senhor vê todas as coisas. Deus sabe quem nós somos quando ninguém vê. E mais nos importa é a aprovação de Deus. Então você realmente mostra para Deus quem você é, não quando você está na igreja levantando as mãos e adorando, mas é quando ninguém está te vendo. Quando você está no culto e você pode fazer qualquer coisa sem ser julgado, sem ter perdas ou danos, mas você se guarda, porque você se preocupa em ser aprovado por Deus. Você quer a presença do Espírito Santo. Você troca os pratos de lentilha que esse mundo te oferece para ter a presença do Senhor. Você quer ser amigo de Deus. Mas pessoas que frequentam igrejas têm se preocupado mais na aprovação dos homens. Se o pastor não estiver no culto, eu não vou. Quer dizer, eu vou para ser visto pelo pastor. O meu Deus não é digno de ser adorado, de ser exaltado. Você quer a aprovação dos homens, e milhares de pessoas estão morrendo, fechando os olhos e sendo conduzidas ao inferno todos os dias, porque tem vivido uma vida de hipocrisia. Jesus disse aos religiosos dos seus dias: vocês são como sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão e de maldade. Então, meu irmão, comece a partir de hoje se preocupar mais em ser aprovado por Deus, que te vê quando você está no secreto. Deus honrou José, mas ele estava em uma nação que não era a sua nação. Ele poderia agir de forma a pecar e a ter os prazeres pecaminosos do mundo, sem ser criticado. Ninguém saberia, ninguém o condenaria, mas ele sabia que Deus o via, por isso ele rejeitou ter relações ilícitas com a esposa do Potifar. E Deus o honrou e o exaltou, colocando como governador da terra do Egito. O inferno é real, e Jesus disse que você tem que ter medo de Deus, porque quem lança no inferno não é o diabo, é o próprio Deus. Jesus, quando expirou na cruz, a palavra diz que ele desceu no Hades, e lá estava Satanás
principados e potestades, e ele expôs Satanás publicamente à vergonha extrema, quando ele tirou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. É Jesus quem determina quem vai para o inferno ou quem herdará o reino dos céus. É Jesus que tem que te aprovar. Então você tem que vigiar quando ninguém te vê. A tua vida secreta, íntima para com Deus, que nos acompanha todos os dias, que sabe o que se passa na nossa mente. Jeremias 17:10, a palavra diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então eu tenho que me preocupar se Deus está me aprovando. A Bíblia diz que Deus chamou o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e ele disse: Saul, batalhe contra o rei Agag, líder dos amalequitas, e os destrua por completo. Não poupe homens, não poupe o rei, e não poupe nenhum animal. Deus queria executar juízo sobre os amalequitas, porque quando o seu povo saiu da escravidão do Egito e peregrinou pelo deserto, os amalequitas se opuseram a Israel, e eles matavam os israelitas que ficavam mais afastados dos demais. E chegou o momento de Deus executar o juízo, e Deus queria usar o rei Saul como instrumento de justiça. E o rei Saul então vai para a batalha contra Agag e os amalequitas. Ele os vence porque Deus estava com ele. Deus, quando dá uma ordem, ele nos capacita para ter êxito e vitórias. Mas a Bíblia diz que o rei Saul poupou a vida do rei Agag e dos animais mais vistosos. E quando o profeta Samuel, que tinha dado a ordem da parte de Deus para o rei Saul, chegando, ele ouviu o barulho dos animais, e ele viu o rei vivo, e ele ficou indignado, porque ele viu que o rei, que foi chamado para cumprir a vontade de Deus e executar a justiça divina, não havia obedecido. Então ele chega diante do rei e o reprova, e diz que Deus está tirando dele o trono e dando a outro que tem o coração segundo o coração de Deus. E ele diz: não retornarei contigo, porque o Senhor hoje está te rejeitando. E diante da rejeição de Deus, a Bíblia diz que o rei Saul olha para o profeta e diz, está em 1 Samuel 15:30, ele diz, 1 Samuel 15:30, então Saul confessou: eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu também adore a Yahvé, teu Deus. Ou seja, ele diz: tudo bem, profeta, eu sei que eu errei, eu pisei na bola, mas veja a preocupação do rei Saul. Ele não se preocupou em estar entristecendo a Deus, em estar separado de Deus, reprovado. A preocupação dele era em não perder o trono, em não perder as riquezas, em não perder a aprovação, em continuar a ser bem visto e aprovado pelos anciãos e pelo povo. Em nenhum momento ele se prostrou com o rosto em terra e se humilhou. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Davi pecou muitíssimo mais do que Saul. A diferença é
que quando Saul pecava, ele não reconhecia o seu pecado, ele sempre colocava a culpa dos seus pecados em terceiros. Ele disse: eu pequei sacrificando no lugar do profeta, porque o profeta demorou a vir. Eu não sacrifiquei todos os animais, porque eu queria apresentar como oferta a Deus. Mas o profeta disse: para Deus obedecer é melhor do que o sacrificar. Ele sempre colocava a culpa em alguém. E Davi, que matou Urias pela espada das mãos dos amonitas para se casar com a sua esposa Batseba, Davi que adulterou, Davi que levantou o senso dos homens que poderiam lutar, sendo que Deus disse para ele não fazer isso, e por causa disso veio uma peste e dizimou milhares de homens de Israel. Mesmo ele sendo culpado, um pecador falho, quando Deus o exortava através da sua palavra, a sua preocupação não era em não perder o trono, em não perder o título de rei, em não perder as riquezas, a aprovação dos homens, nada disso lhe preocupava. A Bíblia diz lá no Salmo 51, do versículo 10 ao 12, olha qual era a preocupação de Davi. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e me sustém com um espírito voluntário. Deus sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos pó, e enquanto a última trombeta não soar e não formos glorificados, estaremos sujeitos ao pecado, a cair. Mas a Bíblia diz: o justo pode cair muitas vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. Porque quando Deus vê sinceridade no coração de uma pessoa, Ele o renova, Ele a fortalece. Então nós precisamos ser sinceros com Deus, e não cristãos apenas de aparência, que se preocupam em ser aprovados por homens, mas saber que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, está conosco todos os dias, em todos os momentos, e Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer se relacionar conosco, que nós aprendamos a ouvir a sua voz. E se nós tivermos uma vida de pecados consciente, e não lutarmos para vencer a nossa natureza, o Espírito Santo vai se afastar. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito no qual fostes selados para o dia da redenção. Então muitas pessoas estão apagando a presença do Espírito Santo nas suas vidas. A Bíblia diz que o que tornava Sansão forte era a presença do Espírito Santo, mas ele transgrediu a palavra tantas vezes, que um dia, quando o inimigo veio contra ele, ele pensou: eu os vencerei, porque o Espírito Santo está comigo e me dá força, e eu venço os inimigos. Mas a palavra diz: e não percebeu Sansão que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Tem pessoas que começaram a caminhada na vida cristã, sinceras e cheias do Espírito, mas com o tempo elas corromperam-se, elas tiveram seus olhos maus e não perceberam que se afastaram de Deus, perderam a pureza, perderam a sinceridade, a humildade, perderam o foco que é o Senhor, e começaram a se preocupar apenas com o título, com o cargo, com o sucesso ministerial, com como elas são vistas pelos homens.
Nem sempre reinar, nem sempre vencer aqui na terra significa estar sendo aprovado por Deus. Saul reinou 40 anos. Com cerca de 1 ano e 8 meses, o Espírito Santo se retirou dele. Ele continuou reinando por mais 38 anos. Tem pessoas que estão ocupando o trono, a liderança. Tem pessoas que continuam tendo título e cargos, mas já não tem a presença do Espírito Santo, já não tem a aprovação do Senhor. Por isso que a palavra diz lá em Mateus 7, que naquele dia o Senhor Jesus dirá explicitamente a muitos que lhe disserem: Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios e operamos muitos milagres. Senhor, éramos líderes da tua obra, no teu nome enchemos igrejas, estádios, ginásios, tocamos gerações e multidões. Mas Jesus lhes dirá explicitamente: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque vocês praticaram a iniquidade. Ou seja, ter dons, ser usado por Deus para curar enfermos, ter autoridade para expulsar demônios, ser chamado e comissionado para pastorear uma igreja, ser um vencedor aqui na terra, ainda que nas coisas de Deus, não garante salvação. O que garante salvação não são os dons, é o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5,16 em diante. Então, você pode ter os dons e ser usado por Deus, é glorioso, é maravilhoso. Eu fico maravilhado cada vez que Deus me usa para expulsar demônios, para curar enfermos, para tocar vidas. Às vezes você prega em lugares que você não conhece ninguém, a pessoa chega e diz: pastor, o senhor pregou tudo sobre a minha vida, e eu nunca vi a pessoa. Isso nos alegra, mas isso não nos garante salvação. O que garante a nossa salvação, a nossa entrada no reino dos céus, é quem nós somos quando ninguém vê. É se de fato nós somos sinceros, e se nós estamos lutando contra o maior inimigo, que não é o diabo. O nosso maior inimigo é a nossa natureza humana pecaminosa, é o nosso eu, é a nossa carne. A tua carne não queria estar aqui hoje. A tua carne não gosta de ouvir a verdade. A tua carne não quer servir e adorar a Deus. Mas o Espírito Santo fala com o teu espírito e convence a tua alma de que você precisa da misericórdia e da graça de Deus. Então Ele luta contra os teus desejos da carne, para te atrair à casa de oração, para você ouvir a palavra e se fortalecer, e receber uma unção para ser renovado pelo Espírito de Deus. E é uma luta diária. Por isso nós devemos nos preocupar em ser aprovados por Deus, mais do que ser aprovado pelos homens. Devemos dar bons testemunhos, devemos ser luz, devemos ser o exemplo. Paulo chegou a dizer: se eu sou de Cristo, mas mais do que ter a aprovação dos homens, devemos ter a aprovação de Deus. Paulo disse à igreja em Corinto: para mim pouco importa ser julgado por homens, o que me importa é a aprovação de Deus. Se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, não me lembro muito bem. Então, a pessoa, ela não comete pecados, porque ela tem medo da consequência. Vão me ver, vou ficar falado, mas quando ninguém vê, ela peca. O pecado não é grave quando alguém vê. Quando ninguém vê, ele é visto por Deus e tem a mesma punição, a separação eterna de Deus. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Enquanto você acha, olha só o que Paulo disse em 1 Timóteo 5,24: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes
de serem submetidos a julgamento. Ou seja, o pecado de algumas pessoas é revelado aqui na terra, durante esse período que nós estamos vivendo. Quem já viu aqui alguém evangélico sendo causador de algum escândalo? Nós vemos isso toda hora, sim ou não? Pastor fulano, bispo fulano, apóstolo fulano adulterou, foi pego em adultério, separou da esposa, se juntou lá com a novinha, deixando esposa e filhos. Nós vemos escândalos a todo tempo. E Paulo está dizendo: os pecados de algum, eles são revelados aqui. E que bom que são revelados, porque quando são revelados, a pessoa pode se arrepender. Da mesma forma que Davi, quando o profeta Natan disse: Deus viu o meu pecado, e ele se humilhou e disse: eu reconheço o meu pecado, e se arrependeu. Agora imagina se Deus não tivesse o exortado, se ele não tivesse sido descoberto, talvez teria morrido na hipocrisia, morrido no pecado, porque ninguém viu. Mas o pecado de outros só serão descobertos no porvir. No porvir, muita gente que você pensa assim: santo homem de Deus, mulher irrepreensível, não estará junto ao povo do Senhor. Será lançada no Hades, no lago de fogo, porque se preocupou em ser aprovada pelos homens. Diante dos homens era uma pessoa aprovada, mas no secreto, quando ninguém via, vivia como um demônio. E Jesus, ele repreendeu muito os religiosos. Se você vê nos evangelhos, ele não era duro com os pecadores, com prostitutas, publicanos, mas ele era duro com os religiosos, porque eles eram hipócritas, eles viviam de aparência. Ele disse: vocês vestem longas vestes, gostam de se assentar nas primeiras cadeiras, olham de pé nas praças, vocês querem ser aprovados pelos homens, mas vocês não praticam a justiça. Por isso que ele disse para os seguidores dele: ouçam o que eles dizem, mas não pratiquem as suas obras, porque eles falam aquilo que eles não vivem, e não se esforçam nem com o dedo para viver aquilo que eles pregam. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser perfeita, mas a pessoa tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira. Deus ama a verdade no íntimo. Deus sabe que nós somos falhos, mas Deus vê a nossa luta diária, sincera, para ser melhor, para agradá-lo, para fazer o que é reto na presença dEle, aos olhos dEle, mesmo quando ninguém vê. Esse é o verdadeiro cristão. Agora tem pessoas que quando ninguém vê, ela vive como o diabo gosta, e essas pessoas não têm o Espírito, porque quem tem o Espírito, ele tem uma luta diária, mesmo no secreto, contra o pecado, porque os seus olhos estão na eternidade. Olha só o que diz lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Não tem como colocar ali. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, João descreve o juízo do grande trono branco. O grande trono branco. Eu vou abrir aqui para ler. Eu até sei memorizado, porque é um texto muito forte, todos deveríamos saber, mas eu vou ler. Olha só: então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, Jesus Cristo, não mais como o nosso advogado, mas como justo juiz. Olha aqui para mim. Você não se indigna quando você vê criminosos que têm evidências dos seus crimes sendo absolvidos por juízes aqui dessa terra e pelo Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? Porque aqui na terra a justiça pode ser comprada, mas no grande trono branco, o juiz que estará ali para julgar é incorruptível.
as suas vestes são brancas, que significa justiça, e ele não venderá sentenças, não aceitará suborno. Ali a igreja não estará, porque a igreja já venceu com Cristo, mas ali estarão aqueles que viveram durante o milênio, após os 7 anos da tribulação, e aqueles que morreram sem salvação desde Adão, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, e eles serão colocados em pé, uma multidão de bilhões de pessoas, de todas as gerações, de todas as nações, tribos e línguas, estarão ali em pé, diante do grande trono branco, aonde Jesus Cristo estará, como o grande juiz. E ele diz no versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, autoridades aqui da terra, estarão ali. Ali não importa se você foi presidente de uma nação poderosa, ali não importa se você foi um pobre anônimo, grandes e pequenos, ricos e pobres, famosos e anônimos, pessoas que arrebatavam multidões de todas as nações, popstar, estarão ali, e serão mais um, serão pobres miseráveis no meio de uma multidão. E vi os mortos. Mortos aqui são pessoas separadas de Deus. Por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó morreram, sim ou não? Eles já morreram, mas o Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, para Deus, morto não é quem fecha os olhos, o coração para, a respiração cessa. Para Deus é aquele que morre no pecado, porque se você morre fisicamente, mas está ligado a Deus, você tem a vida de Deus, a vida eterna. Mas se você está vivo sem a presença do Espírito Santo, você espiritualmente está morto, é como um zumbi na terra dos viventes. Então aqui estarão os mortos, que morreram separados de Deus. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, tudo o que você faz, mesmo em oculto, mesmo no secreto, mesmo quando a porta fecha e a luz apaga, todos os sites que podem ser deletados do histórico do celular, do computador, são sabidos e estão registrados nos céus, e só tem um jeito de eles serem apagados e não te condenarem. É hoje, enquanto você está vivo, você se render a Cristo, se humilhar diante dele e ser coberto pelo sangue vertido na cruz, aquele que tem poder de apagar os pecados. Jesus disse para pessoas: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Ou seja, depois que a pessoa morre, não tem missa de 7º dia, não tem vela, não tem nada que possa ser feito. A escolha já foi feita pela própria pessoa. Então, enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de se arrepender e de se consertar. Mas depois que morre, não existe purgatório. Não adianta rezar missa, acender vela. A pessoa fechou os olhos, ou ela é levada por demônios ao centro da terra, a prisões espirituais, que no português chamamos de inferno, aonde ela está acordada, consciente, sabe quem é, lembra de toda a sua vida, e ali ela tem sede como você nunca sentiu aqui na terra, ela tem fome como você nunca sentiu, ela sente dor, ela sente o calor das chamas, ela sente a solidão, ela sente o desespero da condenação. Por isso que Jesus disse que ali no inferno há choro e ranger de dentes. Milhares de milhares agora estão lá,
E o que me entristece é saber que multidões daqueles que agora estão lá, quando em vida estiveram dentro de igrejas, muitos no altar, pregando, orando, tocando, ministrando, sendo aprovados pelos homens, mas não se iluda. Isso é algo que eu vigio na minha vida. Eu sei que eu ser usado por Deus, eu ser elogiado por pessoas, por algum dom, não significa que eu sou aprovado por Deus. Eu tenho que ter o fruto do Espírito. E quando você está no pecado, o Espírito Santo testifica no teu espírito, você sabe que está reprovado, o Espírito Santo te mostra. Então não permita que nada te separe de Deus, não permita que nada te leve ao Hades. Eu sei que essa mensagem não é agradável, mas igreja é lugar de se cuidar da eternidade. Do que vale você ser como Saul, ter o trono, ter riquezas, ter servos, e não ter a presença daquele que pode te salvar. Morreu e foi para o Hades. Então nesse momento tem milhares de pessoas no Hades, e depois do milênio elas irão ressuscitar e receber um corpo. Você sabia que quem não é salvo também vai ter um corpo eterno? Só que não será um corpo glorificado, mas será um corpo que jamais vai deixar de existir. E esse corpo vai se unir com a alma que está no inferno, e vai estar lá diante do grande trono branco que eu estou citando aqui. Então os livros das obras vão ser abertos. Tudo que a pessoa fez, pensou, falou e deixou de fazer. Quanta impunidade no nosso país. Os políticos roubam, desviam e saem impunes, mas todas as suas obras estão registradas, e quando eles morrerem, eles vão prestar contas com Deus. Não ficará nada impune. Amém, igreja? Então ali o livro das obras será aberto, e os pecados mais secretos dos homens serão revelados. Olha só o que diz lá em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem, pois Deus há de trazer a juízo a todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, e até aquelas que estão encobertas. Olha o que diz lá em Hebreus 4,13: todas as coisas são visíveis e claras diante de Deus, aquele a quem nós devemos prestar contas. Então, se você se arrepender hoje, se você abandonar o pecado hoje, Provérbios diz: aquele que confessa o seu pecado e abandona alcança misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão não vai prosperar. Então hoje é o dia de você se consertar e se arrepender. Amém? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, os livros das obras que eu expliquei. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida é um livro que só Jesus Cristo pode escrever ou riscar. Quando a pessoa aceita Ele e recebe o perdão, o nome dessa pessoa é escrito. Mas se em algum momento a pessoa apostata da fé, rejeita Cristo por palavras ou obras, ela tem o nome riscado do livro, e ela não tem a vida eterna. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além, o inferno, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, eu sei que para mim seria mais cômodo falar e
dizer que você vai ter a bênção, a vitória, que você vai vencer, que você vai arrebentar, que Deus vai prover, e Ele vai prover. Eu acredito que Deus provê, mas nós estamos vivendo momentos que antecedem um arrebatamento. São os últimos momentos da igreja aqui na terra. A qualquer momento a última trombeta soará. Jesus Cristo vai ressuscitar os mortos e arrebatar a igreja, e nós vemos que as pessoas estão dormindo desapercebidas. Se fala muito em vitória aqui na terra, em prosperidade, em sucesso, e Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Então a palavra de hoje é: cuide da tua salvação, da tua eternidade. Se preocupe em ser aprovado por Deus, e se algo te separa de Deus, se há algum pecado ou ação, arrependa-se hoje e confesse, porque nós estamos em tempo de alcançar a misericórdia. Amém? Vamos nos colocar em pé. Deus, eu creio que Deus, Ele quer levantar pessoas que não tenham medo de pregar a verdade, de pessoas que não tenham medo de trazer aquilo que as pessoas precisam ouvir. A maioria fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir, porque isso atrai as multidões, atrai elogios, aprovação, mas nós não fomos chamados para ser aprovados pelos homens. Eu não estou aqui para você dizer que pastor abençoado, como ele prega, que mensagem light, eu saí feliz. Não, o evangelho não é para provar o homem do pecado, é para confrontar. Muitas vezes ele é o açoite, que nem diz em Hebreus 12. Deus ama e açoita todos aqueles a quem Ele recebe por filho. Aquele que te ama é quem vai te falar as verdades mais duras. O pastor mais amável não é aquele que prega sua bênção e vitória e te faz sentir confortável no teu pecado. É aquele que coloca o dedo lá na ferida e coloca em risco você reprová-lo, você não vir mais na reunião dele, você criticá-lo, você deixar de ser número no culto dele, de dar dízimo e oferta, mas ele fala a verdade porque ele ama a tua alma. Isso é amor. E Deus, Ele precisa e deseja levantar pessoas que não têm medo da verdade. Então, se Deus te levanta para ser um mensageiro dele, para pregar, seja para o teu vizinho, para o teu colega, na igreja, aonde for, não tenha medo de falar a verdade. Eu disse para Deus: o dia que eu tiver medo de falar a verdade, ou for impedido por alguém, eu não sou digno de subir no altar, porque para mim mais importa é a aprovação de Deus. Não que eu vou vir sempre com um reino, não que eu vou sempre falar o que desagrada, mas o que Deus mandar falar, eu falo, irmãos. Não me preocupo se alguém vai levantar e vai sair, porque naquele dia Deus vai me chamar e eu vou testificar. Jesus disse assim lá em João 12, a partir do 44, já estou encerrando. Jesus disse assim, quem vê a mim, vê aquele que me enviou, e quem crê em mim, crê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem me rejeita e não guarda as minhas palavras, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. E a palavra que eu tenho proferido não vem de mim, mas do Pai. E o mandamento do Pai é este, que tenhais vida eterna. João 12, 44 a 49. Então, a pessoa pode até rejeitar hoje, mas só que naquele dia, se ela permanecer no pecado, os livros vão se abrir, vai passar como num telão a vida dela, e Deus vai chamar os servos dele, que foram instrumentos da palavra. Lembra que eu te exortei, eu disse para você abandonar o pecado? Senhor, eu não sabia, ninguém me falou. Pastor Márcio, passa aqui. Deus vai mostrar. Você levantou, foi embora, você rejeitou, você queria sua bênção. Uma vez eu disse na igreja, pastor, você quer ouvir sua bênção e vitória? Eu passo o endereço da Universal. Não devia falar, não devia, mas falei, porque tem pessoa que só vem na igreja por bênção e vitória, e a alma dela está perdida e ela não está nem aí. Vamos adorar a Deus. Depois eu quero orar com você. E se você
tem algo que te afasta de Deus, que o Espírito Santo te falou, você vai poder orar e se consertar. Não aceite viver de aparência, meu irmão. Você pode ser falho, mas tem que ser verdadeiro. Vamos adorar a Deus com coisa fora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Sua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça